jogam as brancas nestas tática do livro do bloco que nós estamos resolvendo para melhorar o nosso cálculo. Aqui é só as brancas, tá? O livro dá nível 3, eu considero 4, mas enfim, tanto faz. O que importa é resolver, né? Treinar o cálculo. Treinar o cálculo, e é para isso que a gente está aqui. Então se coloque no lugar das brancas, tenta entender o que está acontecendo aqui nessa posição, o valor de cada peça, né? Qual peça está ativa, qual peça que não está ativa, quais são as fraquezas do adversário. Coloque no seu lugar de brancas e coloque também no lugar do adversário e tente resolver essa questão, beleza? Pausa o vídeo, né? Pausa o vídeo e tenta resolver. Espero que vocês tenham encontrado. E antes de eu passar a resposta, né, vamos trabalhar, né, aos poucos a construção aqui, né, do raciocínio, né, por detrás da solução. Então vamos lá. Nós temos 2, 4, 5 peões contra 3, 4, 5, igual. Temos par de bispos, par de cavalos, par de torres, uma dama, contra par de torres, de cavalos e bispo, uma dama, também equilibrado. Material totalmente equilibrado. O que está acontecendo aqui? Se tem alguma peça atacada nossa ou não. O nosso bispo está atacado aqui pelo peão de H6, isso é algo importante. Agora, outras peças que estão no ar, não tem nenhuma, né? A torre está atacando o bispo, mas está protegida pela torre. Então, sem problemas. Agora vamos tentar entender quais são as fraquezas do adversário, né? Agora é os temas. O que você consegue enxergar aqui que você talvez possa aproveitar, né? E aí a gente pode tentar fazer com que dê certo, né? Traçar algum raciocínio a mais profundo. Bem, primeiro, talvez umas trocas, mas não necessariamente isso vai ajudar. Talvez isso ajude mais o adversário do que a gente. Ok? E não é nenhuma fraqueza, é mais uma fraqueza nossa, né? Outras fraquezas do adversário. Essa dama aqui ela pode ser atacada com um lance interessante como o cavalo F5. E aí, dependendo para onde ela vai, a gente pode seguir o nosso cálculo. Então, o cavalo F5 é um lance candidato. Vamos deixar ele aí para a gente analisar depois. Cavalo F5. Que mais? Você percebe que tem aqui, ó, a dama, ela está na mesma diagonal que do rei. Então, se, por exemplo, esse peão aqui sair, a gente conseguir retirar esse peão, vai rolar um cheques. Então, isso é interessante. Sempre é importante olhar quando a dama está na mesma diagonal ou na mesma coluna que o rei. Esse bispo aqui, ele não tem nenhuma proteção. Essa torre aqui só tem a proteção do cavalo também. Não que tenha uma peça nossa atacando, né? Mas é interessante vocês olharem isso. Qual peça que não tem proteção, qual peça que tem pouca proteção. Enfim, são esses alguns temas. Os mais interessantes aqui são em relação ao bispo, né? Essa cravada aqui da dama de A2 até G8 e esse lance de cavalo F5 atacando a dama. São alguns temas interessantes. Então bora lá, vamos para o nosso processo agora de analisar lance por lance, lance candidato, e ver se a gente encontra alguma resposta para esse exercício. Se a gente, vamos fazer o mais natural primeiro, né? Aqui não tem nenhum cheque, né? Não tem nenhum cheque que a gente possa fazer. Então vamos para os lances mais de captura, beleza? Depois dos cheques, vamos para a captura. A captura mais natural aqui, que muitos podem ter tentado, bem natural, bem tranquilo, bispo por cavalo. Bispo por bispo, desculpa. Só que aí depois de cavalo por bispo, não tem continuação aqui na posição, né? A gente pode tentar talvez um cavalo F5. Um cavalo F5. Mas para onde vai? Vamos pensar aqui para onde que essa dama pode ir. Dama D8. Ele está relativamente tranquilo aqui, né? Talvez tenha uma pressão com cavalo D6, mas aí até bispo A8 e segue tranquila a posição aqui. Ok? Não tem nenhum problema. Agora, também até é possível, né, depois de bispo por bispo, fazer até cavalo de D
por bispo. Se fizer bispo por cavalo, toma de cavalo. E se aqui, ó, bispo por bispo, cavalo de D por bispo, cavalo F5, a dama pode ir para D7, né? Eu acho que é até uma linha mais limpa que a anterior, que o cavalo nem consegue pular para D6 e incomodar. Então, aqui já mostra um pouco que as pretas estariam tranquilas nessa posição. A gente resolveu o nosso problema do bispo, mas cadê a nossa vantagem, né? Tudo bem que a gente ainda tem alguma encheção de saco aqui, talvez com o rei, só que depois ele tira para H8 e tá tranquilo. A gente não tem nada de demais. Então, bispo por bispo não é a boa, aparentemente. Vamos descartar e vamos agora calcular outros lances importantes. Um lance muito interessante, né, é o bispo por cavalo, outra captura. Aí, as negras não podem jogar peão por bispo, né, por conta dessa cravada aqui de dama A2 em G8. São forçadas aqui, depois de bispo por cavalo, ou tomar aqui o bispo, né, o H6 por bispo, ou tomar de dama aqui, tá certo? Se tomar, né, se tomar o bispo por cavalo, se tomar peão por bispo, a gente tem uma sequência que é chata para as pretas, que é, tirei sem querer, bispo por cavalo, peão por bispo por peão, cheque, né? E atacando o bispo, então é forçado tomar aqui, a gente toma o bispo de novo com cheque, aí, por exemplo, rei H8, e a gente pode seguir de algumas formas, peão por peão, e essa linha o computador fala que as brancas elas estão um pouco melhores sim. Então se você achou isso aqui, parabéns, as brancas têm têm iniciativa aqui, podem acabar até ganhando, né? Só que não é o melhor lance. Então é interessante notar que quando você acha um bom lance, por exemplo, o bispo por cavalo, sempre procure por um lance mais forte, ok? O computador aqui dá 1.8 mais ou menos. Então sempre procure por um lance mais forte. Bispo por cavalo, ok. Também poderia seguir, né? Só passar aqui, dama por bispo. Só que aí aqui tem muita iniciativa, né? Então as brancas podem jogar a torre de F em E1, trazendo a última peça que não está desenvolvida para o jogo, atacando a dama, ganhando um tempo. Aí depois nós podemos seguir com bispo por bispo. O cavalo tem essa casa de F5 forte. Tem depois talvez pular para D6. Então aqui tem as brancas têm muita iniciativa, né? Então seria sim uma sequência até que ganhadora para as brancas se elas jogassem que nem uma máquina do início ao fim. Agora, que nem eu falei, tem a frase, eu acho que é do Emanuel Lasker, né? Achou um lance bom, procure por um lance melhor. Então bora lá. Bispo por cavalo, ok, vamos procurar para o outro. Tem um muito interessante, meu gato entrou aqui no meu quarto, tem um muito interessante que é o cavalo F5. Por que cavalo F5 é interessante? A gente está atacando a dama, vamos ver para onde ela vai. A ideia do cavalo F5 não é só atacar a dama por atacar. É porque se ela for para alguma casa, por exemplo, D8, nós temos um lance que é muito chato, né? Muito incômodo, que é o bispo por cavalo. E agora, como a dama saiu dessa coluna de E1, né? De E1 E8, ela não consegue capturar o bispo, né? E nem o peão consegue capturar por conta já da diagonal que a gente falou. E aí isso seria muito incômodo para as pretas. Então, depois do cavalo F5, vamos ver para onde a dama vai. Existem alguns lances interessantes. Existem 3 lances interessantes, né? Tem dama E6, dama E8 e dama F7. Vamos analisar os 3. Basicamente, o dama E8 e dama E6 convergem, né? Se eu jogar cavalo F5, ocorrer dama E6, nós jogamos bispo por cavalo. Bispo por cavalo. Depois de bispo por cavalo, a dama vai capturar o bispo. E aí a gente segue com uma sequência bem chatinha, né? Um lance bem cômodo, que é cavalo D6. Atacando a dama aqui e atacando o bispo. Não tem como defender os dois ao mesmo tempo. E depois de, por exemplo, dama E6, voltando e atacando o cavalo, a gente toma o bispo. Ah, mas o nosso bispo aqui em G5 está caindo. Está caindo.
O problema para as negras é o seguinte, ó, vamos revisar aqui o cálculo. Cavalo F5, dama E6, né? E5 não pode por causa do cavalo de F3, bispo por cavalo, dama por bispo, cavalo D6, dama E6 e cavalo por bispo. Nosso bispo está caindo, a gente vai perder de novo o material que a gente tinha mais, ok. Só que aí depois de, por exemplo, peão por, o bispo sai, por exemplo, para D8. E essa posição ela é muito incômoda para as pretas, porque a gente tem muita iniciativa. Tem de novo a questão toda da diagonal de A1, de A2 para G8. Todas as nossas peças estão jogando e as pretas estão completamente descoordenadas. Vou passar aqui no tabuleiro para vermos melhor. Então vamos lá. Cavalo F5. Se jogar dama E8, tem bispo dama E8, né, ou dama E6. Dama E6, né, é interessante notar também que o dama E8 ele é mais interessante porque se jogar dama E6, não necessariamente joga o bispo por cavalo, né? O bispo por cavalo seria o mesmo que dama E8. Só que aqui teria um lance chato, que é cavalo de F, D4, e aí sim dama E8, então perderia mais um tempo ainda. Então vamos lá, cavalo F5, dama E8, bispo por cavalo, dama por, e aqui cavalo D6, dama E6 e cavalo por bispo. Ah, a gente perde o bispo, sim, mas aí depois, ó, bispo D8, e simplesmente, ó, a gente traz a última peça para o jogo. Depois de dama C7, por exemplo, a gente troca as peças. E olha esse final. A gente vai ter 2 peões a mais já, porque o peão de D5 é fraco. Qualquer descoberto, a gente já está ganhando alguma peça. Então as brancas são forçadas a jogar dama C4, por exemplo. Só mostrando uma linha mais forçada que o computador mostra que ganha, tá? Não precisava ter visto isso tudo, tá? Muito difícil. Mas aqui as pretas depois de alguns lances até perdem peça, né? Então aqui vai perder o cavalo e não tem o que fazer, né? Aqui torre por cavalo e com peões a mais ainda, então a posição completamente vitoriosa para as brancas. Ok. Então, cavalo F5 já ficou interessante, porque as pretas não podem sair com a dama de qualquer jeito, você começa a perceber isso. E aí depois que a gente analisou E6 e E8, já deu para ver que também nessa coluna fica difícil, né? Agora vamos analisar o F7. F7, a ideia é que tira pelo menos essa cravada agora, né? Depois de bispo por cavalo, porque agora sim dá para tomar de peão, porque a dama aqui está na frente do rei, né? Então é um lance interessante. Só que surge outro tema muito bacana, que depois de cavalo F5, dama F7, aqui as pretas têm 2 lances que ganham. Tem 2 lances que ganham. O livro, ele sugere um lance muito bonito, que é bispo por H6. A ideia é que se peão por, o cavalo toma em H6 com cheque. E ganhando a dama. E aqui a posição das brancas é vitoriosa. Só que com a análise, né, um pouco mais puxadas, mais aprofundadas, nós vemos que depois de cavalo F5, dama F7, o lance mais forte é simplesmente trocar os bispos. E aí depois de, por exemplo, cavalo de D, F6, trazer o outro cavalo de F para D4. E todas as nossas peças estão jogando. A torre ainda não, mas ela é facilmente jogável, né? A gente pode jogar até um F4 ou torre 1. Enquanto que as pretas têm vários problemas, né? A gente tem mais espaço, a gente não tem peão isolado. E as pretas têm peão isolado, peças descoordenadas, alguns problemas com o rei. Então já dá uns 2 pontos de vantagem para as brancas. Mas o bispo H6, que o computador sugere, é mais ou menos 1.8. Mas os 2 lances, você viu, também são ganhadores. Vamos passar aqui no tabuleiro para vocês verem, então. Cavalo F5. O dama E8 a gente já viu, né? Vamos ver o dama F7. Teria o bispo por H6, né? Que nem eu falei, se tomar de peão, as pretas perdem a dama, né? Em seguida, nós estamos ganhos. Então teria que seguir, só que olha só tanto que é complexa essa posição. As brancas teriam que jogar muito bem também. As pretas teriam um recurso de cavalo E5,
e depois de cavalo por, bispo por, jogar, né, ter o culhão, ter a coragem de jogar um G4, assim. Incrivelmente é difícil de explorar isso aqui. As brancas, o rei das brancas está seguro, com o G4 e H4 aqui. Muito massa, muito massa. E aí poderia seguir também, né? Vou mostrar uma linha rápida aqui do computador. Rei H7, F4, depois bispo por, bispo G5, e aí se troca, tá tudo tranquilo aqui, né? E, incrivelmente aqui as pretas estão destruídas. Então, a outra linha, sem ser bispo por H6, é simplesmente, como eu falei, bispo por F6. E depois jogar o cavalo D4. E aqui, ó, a posição ela é mais sólida, muitos jogadores talvez prefiram, jogadores posicionais prefiram esse tipo aqui de layout do que aquele com G4. O G4 é os caras que gostam, são os mais agressivos, né? Então vai de cada um. Agora esse aqui, as brancas, já dá pra ver claramente a vantagem delas, né? Todas as peças jogando. Vai vir um F3, um F4 se quiser, ou torre 1, melhorando. Tem esse problema aqui sempre da diagonal, a dama tem que ficar aqui escrava, se o rei não sair para H8. Esse cavalo de F5 é um monstro, então o cavalo ele pode vir até para E3 depois e pressionar aqui em D5. É uma posição muito chata que as pretas vão sofrer pro resto da partida, se as brancas jogarem bem. Então é isso, a tática é essa. Se você viu aqui bispo por cavalo, se você viu aqui bispo por cavalo ou cavalo F5, parabéns, são os dois lances ganhadores. Em especial, né, o cavalo F5, ele é um lance mais forte. Mas e é interessante notar também que às vezes uma tática ela pode ter mais que uma solução, né? Mas é isso aí, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.